Se beber, vá de carona, pega um táxi, um Uber, amigo. Mas a ficha de muita gente ainda não caiu. Cara bêbado aí, ó. Sorte dele que tinha airbag no carro. O caso dos ex-pastores suspeitos de envolvimento na morte dos filhos. Jorgerval Alves vai a júri popular, Juliana Salles foi absolvida. Você concorda com a decisão da Justiça? O TN1 ouviu um advogado criminalista. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Pois é, deu. O bandido se passou por cliente, tentou assaltar o taxista, mas foi rendido e acabou levando uma surra. Uma vida de cão. Pitoco ficava preso a correntes, muito magro e doente. Foi resgatado, ganhou trato no veterinário e um cuidador para chamar de seu. Final feliz. Sextou, amigos, e a gente te chama para ficar coladinho no TN1, que começa agora. E traz o quê, Ingrid? Traz ainda uma receita de um pão recheado com filé e queijo. Detalhe, pegamos um barco para buscar essa receita para você. É agora. Olá, amigos, bom dia. Bom dia. O TN1 mostra mais um capítulo do trauma de quem depende da saúde pública. O PA de Alto Laje, em Cariacica, amanheceu sem pediatra. Todos os médicos pediram demissão. Quem fala ao vivo de lá é o repórter Luciano Rosetti. Olá, Luciano. Olá, Ingrid. Olá, amigo do TN. Na última semana, 5 pediatras pediram demissão. Por causa disso, as portas do PA infantil amanheceram fechadas, né? E por causa disso, muita gente ficou nervosa, muita gente ficou exaltada, claro, sem atendimento para os filhos, para as crianças, né? Não poderia ter sido diferente. Por causa disso, a Polícia Militar teve que ser acionada para poder acalmar um pouquinho os ânimos. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações a respeito disso. Até já, Luciano. Confusão e tiros em protesto no norte do estado. Os manifestantes foram surpreendidos pelos disparos de advertência vindos da Polícia Militar. Houve correria. Os moradores fecharam a rodovia em protesto contra o aumento da passagem. O reajuste foi de 8,73%. A rodovia ES-010 foi bloqueada. Aí começou a confusão com a PM. Desde segunda-feira, os moradores fazem as manifestações. Galhos de árvores foram usados para interromper o trânsito e depois os manifestantes colocaram fogo nas barreiras. Usuários afirmam que a situação dos coletivos é precária e pedem melhorias. A PM informou que acompanha o protesto e tenta negociar a liberação do trânsito com os manifestantes, mas nenhuma intervenção com uso da força foi realizada até agora. Nós pedimos também uma resposta da Prefeitura, mas ainda não tivemos retorno. Não teve uso da força, mas a gente viu ali o pessoal correndo, né, depois de tiros de bala de borracha, é isso mesmo? Pois é, barulheira lá e momento de tensão naquela região. Sim. Bom, era para ser um cliente. O taxista pegou o passageiro e quando chegou ao destino, o criminoso anunciou o assalto. Mas a vítima reagiu. Na fuga, o bandido bateu numa árvore, foi rendido por populares e levou uma surra. O homem preso é Marcelo Martins dos Santos, de 20 anos. Ele foi detido após tentar levar o carro de um taxista. De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, o indivíduo não levantava suspeita, mas ao anunciar o assalto, fez ameaças. Ele ia me matar, né? Com certeza ele me matava. Não tem como você bater de frente com um cara que fala que é bandido, quando você vê uma arma na sua cabeça. A corrida solicitada pelo suspeito teve início no centro de Vila Velha e terminou aqui neste cruzamento entre as ruas Argel Nascimento e Newton de Barros, no bairro Santos Dumont, no mesmo município. Mas ao chegar aqui, foi o início de um problema para o taxista. Assim que ele parou o carro aqui neste ponto, o suspeito anunciou o assalto, mas ao perceber que a arma era falsa, ele reagiu. Tentei tirar o cinto, apavorado, não consegui, parei o carro, desliguei, tentei puxar a chave, não consegui. Aí abri a porta, saí correndo, saí gritando. De acordo com esta testemunha, que também preferiu não se identificar, o
O criminoso chegou a tentar sair do local com o carro, mas o veículo desceu desgovernado e bateu nesta árvore. Neste momento, ele foi contido por populares e acabou agredido. Não conseguiu dirigir o carro desceu, bateu até numa árvore ali. E aí, depois os moradores chegaram, chamaram a polícia. Aí chegou a viatura e abordou e levou. Esta foi a segunda vez que o taxista, que trabalha há 5 anos na área, é vítima de um assalto. Para ele, o que fica é a certeza de mais um livramento. Graças a Deus, foi um livramento muito grande. E eu agradeço a Deus por isso. Já para quem mora no bairro Santos Dumont, mais uma ação criminosa que, segundo os moradores, tem se intensificado nos últimos meses. Estava tendo muito assalto aqui, a residência, invasão, né? E só que agora mudou, agora está tendo assalto mesmo, a mão armada. Meu irmão mesmo foi assaltado aqui embaixo aqui. Os caras chegaram num carro e mandaram ele deitar no chão, levaram o celular, pochete com dinheiro. As meninas aqui embaixo foram assaltadas. Todo dia está tendo assalto aqui. Insegurança para todo lado, né? O detido foi autuado em flagrante por roubo e já está no presídio em Viana. Agora uma comunidade inteira sem paz há anos, Ingrid. O bairro residencial Laranjeiras, na Serra, os crimes acontecem a toda hora e em qualquer lugar. Detalhe, George, difícil encontrar alguém que não tenha sido vítima. Os assaltos são tantos que, enquanto a nossa equipe estava gravando, mais uma vítima escapou por pouco. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos na última terça-feira. A vítima visitava um morador da rua, já estava indo embora quando os 4 chegaram a pé. Repare que eles se dividem. 3 passam do carro como se nada tivesse acontecendo e o último anuncia o assalto. Roubo de veículos já se tornou algo comum por aqui. A minha família tem umas 10 pessoas da família que já perdeu. Um irmão meu, eles pegaram um Hilux. O meu irmão perdeu esses dias um carro de trabalho dele, que é um baúzinho. Sobrinhos que foi assaltada, tomou telefone e várias outras coisas. Aí entraram na casa do... Assim, não é meu parente, mas é muita gente ligada, a gente catar as coisas. A maioria das residências desta rua já foram invadidas por criminosos. Eles agem à luz do dia, não se importam com nada. Ele arrombou a minha casa, arrombou o portão, porta, levou televisão, computador. O que ele pôde carregar, ele carregou em pleno meio-dia. E ninguém viu. Aqui a gente não consegue ver. E o meu vizinho, o ladrão entrou lá e ele ficou quase 20 dias na UTI. Então aqui na rua nós temos uma evidência de assalto constante neste bairro. Neste outro flagrante, a vítima corre ao ser abordada pelo criminoso na moto. Repare que ele chega a colocar a mão na cintura, mas desiste da ação. É bem arriscado, a gente aconselha sempre a não reagir, mas foi numa atitude de ação e reação. Quando ela foi abordada, conforme mostrei nos vídeos, ela saiu correndo e após ela ter essa atitude, que ele mexe na cintura como se fosse sacar uma arma, gritando que ela iria tomar um tiro. Então, realmente foi arriscado. A situação aqui no bairro anda tão complicada que, enquanto a nossa equipe estava gravando, mais uma vítima escapou por pouco. Uma menina de 13 anos que estava a caminho da escola. A estudante, que já foi assaltada uma outra vez, foi salva por uma mulher que fingiu estar armada. Ele veio me seguindo desde a rua aqui atrás. Aí eu fiquei mudando de calçada. Aí quando chegou no tobogã, ele atravessou. Aí eu comecei a acelerar o passo, porque tinha uma mulher na frente. Quando eu estava chegando perto da mulher, ele veio e me agarrou. Aí ele foi e mandou fingir que era a namorada dele. Aí a mulher estava com uma bolsa, né? Aí ela foi fingir que era policial e fingiu que ia pegar uma arma na bolsa. Aí ele saiu correndo. Os moradores daqui desconhecem o termo onda de assaltos. É que a frequência com que os crimes acontecem há anos é impressionante. Criança e mulheres e homens também, mas mais é criança e mulheres. Não pode quase nem andar mais com celular, porque eles roubam mesmo, eles tomam celular, bicicleta e carro, agora ultimamente está constantemente. Eles acreditam que a localização do bairro contribui para a ação dos criminosos. É que por aqui eles têm acesso fácil à ES-010 e à rodovia Norte-Sul. Isso aqui é uma rota de fuga, tem saído para todo quanto é lado aí. Rouba, pega essa saída aí, vai lá para a Chácara Parreiral e a rota de fuga é lá. O carro roubado na terça-feira foi recuperado pela polícia.
3 criminosos foram detidos com um simulacro. Mas o que desacredita e preocupa os moradores é que, de acordo com o que eles souberam, os 3 já estão na rua de novo. Parece que o Estado não está dando conta, né? A nossa insegurança é maior. E o policiamento até faz ou tenta fazer o trabalho, mas o sistema é falho. Inclusive, esse último vídeo, onde eu pesquisei, eles foram presos, mas já estão soltos, a famosa audiência de custódia. E olha, depois de tudo que nós vimos e ouvimos, a PM afirma que o bairro conta com policiamento preventivo 24 horas por dia, mas pede a ajuda da população para denunciar suspeitos pelo Disque Denúncia 181. E com certeza os policiais também pedem ajuda da justiça para manter os bandidos na cadeia, porque fica difícil também a gente imaginar tudo que a gente ouviu, tantos assaltos, tanto depoimento aí, não é? Quase uma vítima sendo assaltada no momento em que nossa equipe gravava, inclusive, a reportagem, e os bandidos já estarem soltos. E mudança nas leis também, né? Olha, mais um assassinato na região de Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu no bairro das Laranjeiras, perto de uma creche da região. De acordo com a polícia, o adolescente identificado como Carlos Alberto Marques Júnior, de 17 anos, foi morto a tiros. Com esse, já são 4 homicídios na região em 7 dias. No início da semana, o bando de 10 criminosos armados com fuzis mataram os 2 adolescentes. Marlon Martins da Silva, de 28 anos, Gustavo Salles, de 16, de acordo com moradores, foram os criminosos que foram ousados na região. Eles não usaram máscaras. Os tiros foram para todos os lados, arrancaram pedaços de parede. Os bandidos chegaram em 2 carros, um branco e outro preto. Testemunhas disseram que a motivação para o ataque foi a disputa por pontos de tráfico de drogas. E a polícia investiga o crime e já adiantou que as 2 vítimas têm passagens por tráfico. Pois é. O trânsito no centro de Vitória, que já não é dos melhores, ficou ainda mais complicado hoje cedo. Um motorista com sinais de embriaguez bateu o carro e abandonou o veículo. Pois é, a gente foi lá, fez uma reportagem, a Tainá Lopes vai contar toda essa questão que movimentou o centro de Vitória hoje, não é? Pessoas que estavam lá viram o motorista em situação de embriaguez, ele saiu do carro em situação de embriaguez e a gente tem essa reportagem da Tainá Lopes. Vamos rodar aí a reportagem agora, por favor. O assalto aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira, nessa rua tranquila do bairro Santo Inês, em Vila Velha. O proprietário foi rendido logo que chegava em casa. Nem a serpentina, que protege a casa, impediu a ação, que nenhum outro morador viu. Não chamou atenção de nada, que ninguém viu. Na hora ninguém vê. Tão de repente que não vê. Se os vizinhos não observaram nada, as câmeras de segurança podem ter registrado tudo. 2 estão direcionadas exatamente para onde o fato aconteceu. A vítima é um colecionador de armas. A vítima, esse colecionador de armas de 51 anos de idade, contou que foi abordado por 2 homens que tinham na camisa aquele nome ali, Polícia Civil. E que ao chegar aqui, no momento em que ele estava aguardando o carro dele na garagem, alegaram que tinham um mandado para entrar e revistar a casa, onde havia desconfiança de que ele estava guardando drogas. O colecionador permitiu que eles entrassem e aí acabou rendido, amarrado e agredido com pontapés e socos. Enquanto ele ficava dentro da casa amarrado, os homens faziam a busca dentro da residência. De lá, eles levaram principalmente dinheiro, quase 50 mil reais, e também armas, 7, entre elas 5 espingardas, todas legalizadas. O colecionador disse ainda que foi pedir ajuda para a vizinha, mas falou baixinho. Sorte dele é que a vizinha tinha um bom ouvido e conseguiu entender que ele precisava de ajuda. Isso ali, bem baixinho, que ele estava com medo dos caras ainda estivessem aqui na frente. Aí minha irmã foi ver o que era. E falou assim, Zezé, o que foi? Você está passando mal? Eu disse, não, é que eu fui assaltado. Aí eu entrei e liguei para a polícia. Policiais da Delegacia Patrimonial estiveram na residência para recolher o maior número de informações. A perícia também, para coletar todas as pistas e evidências necessárias para descobrir a identidade dos ladrões que se fizeram passar por policiais civis.
O dono da casa não estava presente, tinha viajado apesar do susto. De acordo com a vizinha, ele ainda estava com as mãos amarradas quando conseguiu sair de casa. Ele veio aqui, ficou um tempão aqui esperando a polícia aqui, e ele estava indo com a mão amarrada. E ele falando que estava com o pescoço meio doendo, que parece que deu uma gravatada no pescoço dele, os caras. Aí ele fingiu que estava desmaiado, aí os caras pegaram e falaram, vambora, que está desmaiado. O que nós tínhamos que pegar, nós já pegamos. Pois é, nós chamamos aí a reportagem do acidente hoje cedo, lá no centro de Vitória, que a gente vai exibir já já, mas esse VT que nós falamos, vocês viram aí que foi um assalto hoje cedo lá no bairro Santa Inês, em Vila Velha, que os bandidos se passaram por policiais civis, amarraram, agrediram a vítima, que é colecionador de armas. Bom, nenhum suspeito foi detido ainda, informações podem ser passadas pelo 181. Agora sim, vamos tentar falar com o Luciano, que ele vai falar sobre a informação do acidente que aconteceu hoje no centro de Vitória. Um motorista com suspeita de embriaguez bateu num caminhão e, olha, várias pessoas passavam ali na hora e narraram essa situação. Luciano, é com você. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN. Esse acidente aconteceu na rua Pedro Nolasco, no centro de Vitória, hoje, por volta de 5h30 da manhã. Um veículo de passeio acabou batendo na traseira de um caminhão. E o que chama atenção nessa história é que o motorista do veículo de passeio apresentava claros sinais de embriaguez. A repórter Tainá Lopes foi até o local, acompanhou essa ocorrência e dá mais detalhes para a gente a partir de agora na reportagem que ela fez. Vamos ver. Nas imagens, o veículo de passeio aparece com a frente destruída após colidir na traseira de um caminhão. Populares registraram a cena. De acordo com quem estava no local, o motorista do carro aparentava estar embriagado. Acidente agora aqui em frente ao Estrabão da Vila Rubim, ó. Cara bêbado. Veio com tudo, bateu na traseira do caminhão ali, ó. O acidente aconteceu neste trecho da rua Pedro Nolasco, no centro de Vitória, por volta das 5h30 da manhã. Os veículos seguiam sentido Cariacica. Ainda segundo testemunhas, após o acidente, o dono do veículo de passeio trancou o carro e saiu do local caminhando tranquilamente. A polícia militar informou que pouco depois do acidente, uma pessoa acionou o CIODES informando que o carro havia sido roubado na Avenida Princesa Isabel, também no centro de Vitória. Só que a polícia descobriu que a tal denúncia foi feita pelo próprio condutor do carro de passeio, que teria provocado todo o acidente. Pois é, dá para ver que o motorista aí está com sinais claros de embriaguez. Quem passa pelo centro de Vitória registra toda a cena do acidente, vê tudo o que acontece, vê que ele fica dentro do carro, de cabeça baixa, não respondendo aos estímulos, né? Com sinais claros de embriaguez. Vamos ver essa cena de novo? Roda aí. Agora aqui em frente ao Estrabão da Vila Rubim, ó. Cara bêbado. Veio com tudo, bateu na traseira do caminhão ali, ó. Tá pegando o documento. Que documento daquele jeito, não conseguiu nem mexer, coitado, não conseguiu nem mexer a cabeça. Cara bêbado aí, ó. Só achei ele que tinha airbag no carro. Pois é, são imagens gravíssimas, né? Segundo a polícia, a mãe do motorista acionou o CIODES, dizendo que o filho havia sido vítima de um assalto no centro de Vitória. O assaltante, na ocasião, teria agredido o motorista e levado o veículo dele embora, teria roubado o carro dele e fugido em direção à Vila Rubim. Agora a polícia, claro, está investigando essa situação. É o que a gente aguarda, né? Ingrid e George, volto com vocês. Com certeza. Agora, olha só essa cena, que triste. O cachorro, muito magrinho, está acorrentado no terreno de um material de construção na Ponta da Fruta, em Vila Velha. No vídeo compartilhado nas redes sociais, o cão, que atende pelo nome de Pitoco, tem aparência desnutrida e de maus tratos. Com pena, populares deram água e alimentaram o animal. A CPI de maus tratos da Assembleia Legislativa recebeu a denúncia e conseguiu resgatar Pitoco. Ele foi encaminhado para uma clínica, onde tomou vacinas e suplementos para se recuperar. O tratamento está sendo custeado pelo dono, que será convocado a prestar esclarecimentos. Por enquanto, Pitoco está sob a guarda de um cuidador. O caso também será encaminhado ao Ministério Público Estadual. E a gente lembra que denúncias de maus tratos contra animais devem ser feitas para a CPI pelo e-mail defesadosanimaises@gmail.com. Olha, pessoal, a dengue no estado atingiu índices assustadores.
De janeiro a abril desse ano, foram registrados 210 casos por dia, contra 36 no mesmo período do ano passado. Um crescimento absurdo de mais de 480%. A população tem medo de uma epidemia. Em Cobilândia, Vila Velha, moradores já perderam as contas da quantidade de pessoas que já pegaram dengue. É tanta gente aqui com dengue que é preciso recorrer aos dedos para ajudar nas contas. Eu, minha esposa e meu filho. Meus vizinhos dos fundos ali, Rosângela, José, Sebastião. O seu Pedro se recuperou de uma tem poucos dias. Febre alta e o corpo. Nossa senhora, o corpo assim, coçando o corpo todinho e dor. Não podia nem abaixar. Agora eu tô bom. Agora a mulher e o meu filho chegam do hospital esta noite. Né? Seu Pedro mora na Avenida Alencar Castelo Branco, em Cobilândia, Vila Velha. O mesmo endereço da Ana Paula, ela, o marido e os filhos. Todos estão com os mesmos sintomas. Minha menina está com febre a noite toda. E meu marido e meu menino estão com dor no corpo e eu dor nos ombros, difícil dificuldade para poder tirar a roupa, preciso de ajuda. E tá difícil. O resultado da sorologia ainda não saiu, mas pelo histórico da rua, é difícil não se preocupar. Aqui é 4, aqui do meu do lado são 4, nessa rua do lado de cá, do lado da delegacia também. Então, eu tô indo direto no posto de saúde, tem muita gente com dengue. A Avenida Alencar Castelo Branco é apenas uma de Cobilândia. Como o mosquito procria com facilidade e não tem sentimento de apego, ele está em vários lugares. Por isso, andar pelas ruas do bairro é motivo de muita preocupação para o Hélio. Ele já quase morreu com uma dengue hemorrágica. Eu já peguei 5 dengues, né? E a última sendo a dengue hemorrágica. Você não sabe a dor que é você estar numa situação de dengue hemorrágica. Cobilândia, com vários valões a céu aberto. Se você filmar, tu vai ver um monte de mosquito. Então, vai esperar a gente ir embora para depois tomar providência? A Associação de Moradores argumenta que tem feito a parte dela, cobrar a prefeitura. Tudo que você pensar aqui dentro de Cobilândia, para benefício do nosso bairro de Cobilândia, nós cobramos. Mas, felizmente, você sabe como é que é as autoridades, eles atrasam muito. Só tem que esperar a boa vontade deles, né? Pois é, pode ser que chegue uma hora que o seu Pedro não tenha mais dedos para contar. A prefeitura disse que equipes monitoram o bairro desde janeiro, orientando moradores e fazendo a limpeza de terrenos e quintais. Prometeu para os próximos dias um mutirão de combate aos focos. Pois é, só Vila Velha já registrou esse ano mais de 1.800 casos de dengue. Para a Secretaria Estadual de Saúde, esse aumento tem a ver com o calor e a umidade, além da volta da circulação do vírus tipo 2. A Secretaria não acredita em risco de epidemia. O TN1 agora fala sobre a triste realidade de quem batalha por emprego e tem voltado para casa derrotado, sem conquistar a tão sonhada carteira assinada. Ontem, Felipe Chicarino foi ao Cine da Serra, que amanheceu com uma fila gigante. Hoje ele fala ao vivo de Vila Velha. Boa tarde, Felipe. Olá, George e Ingrid, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. E um cenário bem diferente, tá? Vamos começar a explicar. Tá vendo como é que tá vazio aqui, ó? Muitos lugares vazios aqui no Cine de Vila Velha. É que, como nós já até mostramos isso, eu já fiz uma reportagem sobre isso, mostrando que dia de sexta-feira o pessoal não gosta muito de procurar emprego não, tá? Claro que não é a maioria, quer dizer, é a maioria sim, porque a gente vê que tá vazio aqui, né? Tem as pessoas que conseguem correr atrás aí às sextas-feiras, pós-feriado, antes do feriado, mas tem aquelas que chegam na sexta-feira, não quero. Então é um problema que tem aí. E hoje a gente está aqui para problematizar também que estamos na Semana do Trabalho, né? Tivemos aí a divulgação do último trimestre, né? Mais de 13 milhões de desempregados. Até o Papa Francisco, que é um dos principais líderes religiosos, aí disse na quarta-feira, né? Que o desemprego só pegar a fala aqui que o Papa falou, tragédia mundial, que o desemprego no mundo todo seria uma tragédia. Então a gente está problematizando isso na Semana do Trabalho. Primeiro, olha, sexta-feira não tem ninguém procurando emprego e tem muita gente desempregada aqui. Outra falha durante esse processo, a questão da falta de qualificação. Tem muita gente que busca o retorno ao mercado de trabalho, busca a primeira oportunidade, mas infelizmente não tem a qualificação exigida que aquela empresa pede. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Já está sentado aqui o
subsecretário aqui de Vila Velha, coordenador, né, de qualificação, o Edson Bonelli. Edson, muito obrigado. A gente está aqui de forma informal aqui para trocar uma ideia, que é um problema crônico aqui no Brasil, não só no Brasil, mas fora também, principalmente nos países subdesenvolvidos. Mas trazemos a discussão aqui para o Brasil, mais de 13 milhões de desempregados. Qual é a contribuição da Prefeitura de Vila Velha nesse sentido? Porque a gente vê que muita gente vem buscar essas oportunidades, mas não tem a qualificação exigida, né? Então, Edson, explica pra gente. Há uma luz no fim do túnel, a Prefeitura de Vila Velha tem pensado nisso? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. E a Prefeitura, hoje, através do prefeito Max Filho, junto com o secretariado, chegamos à conclusão que a qualificação é o caminho para que possa realmente minimizar esse impacto, como você falou anteriormente, né? Até o nosso Papa se sensibilizou com essa triste consequência que vem acontecendo pelo desemprego no nosso país. Então, a Prefeitura de Vila Velha, através do Cine, vem intensificar os cursos de qualificação, né? Nós estamos iniciando esse processo agora e vão intensificar aí no decorrer do que for preciso para tentar viabilizar a melhor inserção das pessoas no mercado de trabalho. É só para quem é de Vila Velha, né? A princípio? A princípio, nós estamos vindo para os nossos munícipes, né, de acordo com as demandas que tem das empresas, mas não tem nenhuma dificuldade para poder se estender isso aos demais cidadãos, né, do Estado do Espírito Santo. Agora, quantas vagas são e quais são as áreas que haverá essa capacitação? Alguma área específica? Como é que é isso? Nós abrimos agora vagas para o curso de telemarketing, né, intraempreendedorismo, né, e como preencher o seu currículo e se comportar numa entrevista, né? Nós estamos abrindo uma média de 60 vagas para cada curso desse, né, com capacidade de expansão de acordo com as demandas. O Edson, muito obrigado pelas informações. O Edson falou da questão de aprender a fazer o currículo, de comportamento. É isso que a gente vai problematizar agora com a Marta Zoen. A Marta, ela quase nunca está com a gente, né, Marta? É verdade. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente. E da Marta eu quero saber o seguinte, Marta, a gente vê, por exemplo, mostra aqui, Bruno, vazio, ó. As pessoas não têm mais costume de procurar emprego na sexta-feira, ou seja, já é uma mudança cultural que nós, brasileiros, também, já faço a meia-culpa, nós, brasileiros, precisamos mudar. Não tem dia, qualquer momento é o momento de procurar emprego. É isso, Marta? Boa tarde. Boa tarde a todos. Felipe, pois é, os anos passam e as coisas não mudam. Há pouco mais de 2 anos atrás a gente estava no mesmo contexto com uma sexta-feira com o Cine vazio. E o volume de desemprego alto. Então, onde estão essas pessoas? Em casa, esperando que o emprego bata na porta? Seguramente esse não é o caminho. Então, acho que as pessoas precisam acordar que elas precisam ter um movimento de buscar. Marta, é o movimento de buscar. Então a gente tem essa questão da qualificação, mas a qualificação, como a gente estava conversando com o Edson, não é só questão técnica, né? Formular um bom currículo, saber se comportar numa entrevista, como se comunicar, tudo isso faz parte da qualificação, né? É a mudança mesmo, né? De dentro para fora. É um conjunto de elementos que vão potencializar a chance de conquista. E um deles é esse, é a qualificação. Eu costumo dizer que a qualificação não é o caminho, é o único caminho. Hoje não é mais uma opção eu não ter uma boa formação, eu não estar constantemente investindo em cursos diferenciados, acompanhar as tendências de mercado. O grande problema, eu vejo até que esse movimento as pessoas estão buscando. O grande problema é que elas acham que basta. Uma boa parte não está desenvolvendo em paralelo aquelas características comportamentais que hoje a gente percebe que é o que define mesmo na hora de uma contratação. Você até vê empresas abrindo mão de um conhecimento específico que vai investir eventualmente para formar aquela pessoa, mas se a atitude daquele profissional não for uma atitude proativa, não for dinâmico, não evidenciar o desejo genuíno de contribuir, de cooperar, de alavancar o negócio, a conquista não vem. Então, em paralelo ao desenvolvimento técnico, que é fundamental, esse profissional também precisa se desenvolver comportamentalmente. Agora, Marta, para finalizar, a gente teve aí duas grandes revoluções, né, na humanidade, que foi, primeiro, a Revolução Industrial, né, no final do século XIX, começo do século XX, e agora a Revolução Tecnológica, né? Das 10 maiores empresas do mundo, 9 são de tecnologia. Então, essas pessoas que estão fora do mercado também tem que pensar nisso, né? Se eu quero ser porteiro, por exemplo, eu tenho que entender que eu preciso saber de computador. Não é mais só abrir e fechar a portaria, né? E eu vou além, né? Com a revolução da vinda
proveniente aí da tecnologia, o que aconteceu é que muitas profissões elas vão acabar saindo do mercado, mas não é que vai parar de ter novas oportunidades, terão, mas com configurações diferentes. Então, o profissional que está disponível, ele precisa estar atento a quais são essas características para que ele se capacite e esteja em condições Tá bom, de Marta. concorrer. Muito obrigado pelas informações. Para você que está em casa, a gente falou do curso aqui de Vila Velha, o site é o vilavelha.es.gov.br, repetindo, vilavelha.es.gov.br. Ingrid e George, eu volto com vocês. Um bom final de semana a todos, principalmente para quem acompanha aí o TN1. Muito obrigada, Felipe. Valeu. Bom, agora nós vamos voltar ao PA de Alto Lajo, em Cariacica, né? Amanheceu lá sem pediatra e está tendo uma confusão lá. É isso, Luciana? É com você. É isso mesmo, George, Ingrid, amigo do TN, acabou de acontecer uma confusão aqui, na verdade já está acontecendo. Uma paciente aqui reclama de falta de atendimento, pedi para o Cícero mostrar aqui, olha, uma grande confusão acontecendo agora aqui ao vivo dentro do PA de Alto Laje. Só lembrando que a situação já estava crítica no setor de pediatria hoje pela manhã, aqui no pronto atendimento de Alto Laje. Na última semana, 5 pediatras pediram demissão aqui. Por causa disso, o pronto atendimento infantil do município amanheceu com as portas fechadas nesta sexta-feira. Aqui está acontecendo uma confusão, a gente vê aí, ó, muita gente esperando atendimento, aguardando, claro. Aí esse aqui é o PA normal, né? O PA de atendimento geral. O PA infantil fica na parte de cima, que é um prédio de 2 andares, só para situar aqui o amigo do TN. Falar aqui com essa senhora aqui, por favor. A senhora está sem atendimento aqui? Estou sim. Estou aqui dentro de 10 horas esperando com dengue, esperando e tenho prioridade. Desde 10 horas da manhã, né? Já passou aí do meio-dia, a senhora continua aguardando aqui. Eu já falei, eu estou com dengue, com o corpo coçando e estou aqui esperando. Estou cantando que o meu menor para ir embora, não quer ir. Porque se tem prioridade eu não estou tendo. Já falei um monte de vezes com elas ali. Como é que a senhora se chama? Edith Guedes Pereira. Dona Edith, então é uma situação complicada. A senhora está com sintoma de febre, né? Dor no corpo. Eu estou aguardando. Dentro de 10 horas tem minha fichinha. É complicada a situação. Com certeza. Vou falar aqui com mais pessoas, né? Falar com o pessoal aqui que está esperando por atendimento. A senhora está desde que horas aqui esperando ser atendida? Eu estou com a minha sogra desde 9h30. Chegamos aqui. Isso é completamente um descaso à população, porque chega a época de carnaval, o prefeito coloca a escola de samba bonita na passarela e chegou a época dessa, a população está completamente no descaso. De manhã cedo chegou criança aqui completamente morrendo, rapidinho. Eles conseguiram dar um jeito, tem gente no chão, deitada, entendeu? Porque não tem cadeira, a população está completamente no descaso. Aí os pacientes vão abrir a boca, vão falar alguma coisa e a polícia completamente vai em cima, achando que os pacientes são errados. Mas não é errado, a população só quer ser atendida porque a pessoa está completamente passando mal. Se não estivesse passando mal, não estaria vindo para cá, não teria vindo para cá, entendeu? E o pessoal acha que é baderna, que o pessoal está querendo fazer baderna, não é baderna. A população só está querendo um direito dele, é ser atendido. Isso é um descaso à população somente. A senhora se chama? Tatiana. Tatiana, muito obrigado por suas palavras ao vivo aqui no TN. Eu vou mostrar aqui uma situação aqui, Cícero. Chega aqui. Tem uma pessoa caída ali no chão, ó, deitada no chão ali, provavelmente estava, né, esperando por atendimento, esperando ser atendida aqui, o pessoal passando mal, o PA está lotado. Lembrando que essa ala geral aqui de atendimento geral fica na parte de baixo, o PA infantil fica no andar de cima, né, no segundo andar aqui do prédio. Isso porque na última semana 5 pediatras pediram demissão, por isso não teve atendimento aqui hoje pela manhã no PA infantil. Muita confusão também acontecendo. A gente mostra ali, ó, Cícero, por favor, as portas fechadas ali, né, na ala médica, só algumas pessoas passam, ali tem 2 policiais militares fazendo a guarda. Por quê? Porque teve muita confusão, George, Ingrid, amigo do TN, realmente uma confusão muito grande. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui do PA. Pois é, em vez de chamar policial, eles tinham que chamar médicos, né? Deviam contratar mais médicos, mais profissionais da área para atender a população. Pois é um drama sem fim, né? É um drama sem fim, está todo mundo traumatizado. Lembrando, como disse o Luciano, que hoje o PA amanheceu simplesmente
sem pediatra. Nós temos aqui uma nota enviada pelo CRM. O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo teve conhecimento hoje pela manhã de que 2 pediatras do PA do Trevo de Autolagem, Cariacica, pediram demissão. Com isso, a situação naquela unidade tende a se agravar. Como a gente viu aí, acabamos de mostrar a confusão também. Há muito o CRM denuncia os problemas de gestão na saúde que afastam cada vez mais profissionais das unidades públicas. Todo médico tem direito a buscar condições dignas de trabalho. E todo paciente também tem direito à saúde, né? Tem direito a um atendimento digno também. Exatamente. Bom, agora a gente fala da morte dos irmãos Joaquim e Cauã em Linhares. O ex-pastor Georgival Alves vai à júri popular e Juliana Salles, a mãe dos meninos, foi absolvida. Juliana Salles foi absolvida das acusações de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável, no caso dela, por supostamente ter sido omissa. Na avaliação deste professor de direito, uma decisão acertada. O juiz, no caso concreto, ele, pelo que expôs na decisão dele, ele não vislumbrou indícios suficientes que dariam conta de que a denunciada concorreu para o crime, ou mesmo que ela sabia ou que deveria saber desse fato. Ele dispôs de uma forma, inclusive, bem detalhada, que não teria como ela saber. Em sua decisão, o juiz também cita a postura amorosa de Juliana para com Joaquim e Cauã. De acordo com o magistrado, todas as testemunhas que tiveram acesso à relação entre mães e filhos disseram a mesma coisa. Juliana era uma mãe carinhosa, cuidadosa e sempre presente na vida dos filhos. Juliana, que também foi absolvida da acusação de fraude processual, já respondia ao processo em liberdade desde o dia 30 de janeiro. Joaquim e Cauã, de 3 e 6 anos, foram mortos carbonizados na residência da família em Linhares, em abril do ano passado. De acordo com as investigações, os meninos foram violentados e mortos por Georgival Alves, pai de Joaquim, padrasto de Cauã. Ele foi preso uma semana após o crime. Eventualmente, se a acusação, seja Ministério Público, seja assistente de acusação, vislumbrar que há indícios em sentido contrário, eles podem pleitear junto ao Tribunal de Justiça que essa decisão seja revista. Com relação ao duplo homicídio qualificado e ao estupro, o juiz vislumbrou indícios suficientes de autoria e pronunciou somente o acusado por esses crimes. E, portanto, ele vai à júri popular em razão desses crimes. A defesa do ex-pastor disse que vai recorrer. O júri popular não tem data para acontecer. E olha, criminosos invadiram a casa de um idoso em Vitória. Quem tem as informações é a repórter Suzy Faria. Suzy, você me ouve? Boa tarde. Bem, George, hoje o que aconteceu foi o seguinte. Um aposentado de 78 anos teve a casa dele invadida ontem por volta de 7 horas da noite. Ele mora no bairro Jabu, por 3 assaltantes. 2 estavam armados com uma faca e um estava armado com um revólver. Renderam ele, entraram, amordaçaram, amarraram com um fio que ele tinha de extensão e também tamparam o rosto dele. Levaram esse senhor para o banheiro, aonde ele ficou entre 2h30 e 3 horas. Isso tudo com os 3 assaltantes dentro da casa dele, revirando tudo. Chegaram dizendo que ele tinha drogas, que ele tinha arma, que ele tinha ouro, e eles queriam tudo que o velho tinha. Mas, coitado, o homem que vive sozinho num prédio de 3 andares, o único apartamento ocupado é o dele, precisou ficar com esses 3 bandidos todo esse tempo. Levaram dele a coleção de relógios, semijoias, levaram também muito material que tinha, como 2 violões, eletrodomésticos como geladeira, como 2 televisores, levaram também material que ele possuía de sentimental, que eram coisas que ele tinha guardado durante muito tempo, da ex-esposa, como um anel que ele ganhou. Enfim, esse pessoal ficou botando terror nesse senhor durante todo esse tempo e, infelizmente, nenhum vizinho que mora ao redor conseguiu ouvir. Ele só conseguiu, depois de meia hora que o pessoal tinha saído lá de dentro, também levando o carro dele, pra você ter ideia, tiveram todo esse tempo de colocar o material dentro do carro desse senhor, ele conseguiu desamarrar os pés, chegar na janela, gritar para o vizinho, pedir socorro, e foi aí que os moradores ali ao redor foram alertados do que estava acontecendo com ele
e subiram para ajudar. Um morador disse que quando bateram na porta, acreditou que era o dono do prédio que estava indo lá, porque minutos antes ele viu o cara saindo de dentro daquele local. E por isso, inocentemente, abriu a porta, mas se deparou com a violência batendo ali bem na cara dele. Ele contou para mim que ficou apavorado, que ele não sabia o que fazer, ele ficou sem condições de defesa, um senhor de 78 anos, ainda muito forte, alto, mas ele não pôde fazer nada, a não ser ouvir uns murmúrios dentro de casa desses 3 bandidos que sabiam exatamente onde ir e o que pegar. Por isso ele desconfia que é alguém que mora ali perto, alguém que já vinha de alguma forma fazendo uma observação na casa desse senhor para levar tudo o que ele possuía. Ele me disse que o Peugeot prata dele, placa ODS 7123, está em poder dos assaltantes. Eles conseguiram achar a chave do carro dentro da gaveta e levaram o carro também. Como eu disse antes, meia hora depois que os homens saíram lá de dentro, revirando a casa, inclusive eles também abriram um quarto que estava trancado, arrebentaram a porta, levaram tudo que ele tinha, inclusive as compras que ele fez ontem no supermercado para distribuir entre as crianças dos amigos dele aí da rua, que ele disse que não tinha dado presente de Páscoa para ninguém, foi fazer uma comprinha no supermercado, trouxe bombom, chocolate, e isso também os ladrões levaram de dentro da casa dele. Nossa, imagens fortes, isso, né, George? Esse é um dos casos tristes que a gente relata aí no TN, mais uma vez a violência tomando conta da Grande Vitória. Não foi o único, né? É verdade, Suzy. Imagens chocantes, fortes, quer dizer, 3 assaltantes que tocaram o terror e deixaram mais esse idoso aí, olha, são imagens muito fortes, traumatizado também, trancado, né? No banheiro. Bom, agora nós vamos voltar ao vivo no PA de Alto Lage, onde aconteceu uma confusão agora, está sem atendimento, com poucos profissionais na área das crianças, na área para os adultos. O repórter Luciano Rosete está com a secretária de Saúde. É com você, Luciano. É isso mesmo, George, Ingrid, amigo do TN. Situação crítica aqui no PA de Alto Lage, em Cariacica. Mais cedo, hoje pela manhã, foi na ala infantil, no setor infantil de pediatria. E agora que a gente mostrou ao vivo, estamos mostrando ao vivo também a confusão no setor de atendimento geral. Eu estou aqui com a secretária de Saúde do município, Elizabeth Albuquerque, que se disponibilizou cordialmente para falar com a gente agora aqui ao vivo no TN. Então, secretária, o que está acontecendo, né? Primeiro no setor infantil e agora no setor de atendimento geral. O que está acontecendo aqui no PA de Alto Lage, em Cariacica? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu quero esclarecer que a dificuldade que a gente teve hoje foi com o PA pediátrico, infantil, onde a gente não conseguiu complementar toda a escala e, portanto, não tivemos condições de abrir pela manhã, mas à noite está garantido, né? Nós vamos ter médico pediatra aqui. Nós só trabalhamos na pediatria, no PA infantil, com pediatras. Então, a gente tem uma dificuldade, de fato, de termos este profissional, que não é uma característica do município de Cariacica, não. É a nível nacional, né? O Estado também tem, outros municípios têm, o Estado tem, a nível nacional a gente também tem dificuldade de termos a garantia do profissional pediatra, né? Para atender as nossas crianças. E isso, com a saída nos últimos 10, 15 dias de 5 pediatras, fez com que nós tivéssemos uma dificuldade de fechar a escala para esse final de semana, né? Durante a semana funcionou, agora este final de semana, hoje, né, a gente teve muita dificuldade para garantir durante o dia. Para isso nós agilizamos e a gente já está desde outubro fazendo um movimento de chamamento para a contratação de pediatras. Alguns desses editais de chamamento, ninguém compareceu, ninguém se inscreveu. A gente foi fazendo outros e outros, né? Foram em torno de 6. E no último, que encerrou no dia 20 de abril, nós conseguimos uma adesão de inscrição de 29 pediatras. Eles têm até o dia 7 para poder assumirem, mas nós já estamos fazendo todo um movimento de convocação desses profissionais para eles assumirem antes. Agora, por que, secretária, que nos últimos dias esses 5 pediatras pediram demissão? Por quê? Bom, as causas são diversas, né? Essa é uma decisão individual do profissional.
Ele é quem decide a vida dele, onde ele quer trabalhar e onde ele não quer trabalhar. Não tem como a administração pública, a gestão, obrigar o profissional a trabalhar, né? Cada um de nós, trabalhadores, decidimos onde nós queremos ficar. É multifatorial e a escolha é individual. Agora há pouco a gente mostrou aqui ao vivo, né, aqui no TN, Jorge e Ingrid, o amigo do TN também acompanhou isso, essa grande confusão que aconteceu aqui no setor geral de atendimento aqui do PA. Por que a confusão também parece que está se estendendo para cá? O que está acontecendo? Por que os ânimos se exaltaram aqui? Na realidade, o que a gente teve foi uma exaltação de ânimos, né? Porque com a questão de fechar a ala pediátrica, as pessoas ficaram também muito susceptíveis com a situação e a demora no atendimento, ela é esperada, né? Não é chegou e é atendido. A gente chega, faz a ficha e depois é atendido. Nós temos lá dentro, está cheio de pacientes, alguns pacientes graves que requer um cuidado especial do profissional. E aí, assim, a gente sempre fala que no serviço de emergência é uma porta única, mas a gente tem a urgência e emergência de fato, em que o profissional precisa ficar com o paciente em observação, fazendo toda a evolução dele, e uma parte ambulatorial. Aí o médico atende, avalia e vê a conduta ser adotada. Isso acaba demorando um pouco. Secretária, muito obrigado. A gente acabou de falar aqui, Ingrid e Jorge, com a secretária Elizabeth Albuquerque, secretária de Saúde de Cariacica. A gente espera que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível, não é isso? Eu volto com vocês. Obrigado. Vale ressaltar também que os policiais estão aí porque foram mandados a estar lá, não é? Então, eles estão lá, mas com certeza a culpa disso não é deles. Então, tem que pegar realmente quem tem a culpa de não fazer, de não contratar. A secretária falou que isso é um problema de médico e tem um problema em tudo, mas então vamos rever os salários, não é? Vamos ver se funciona uma cooperativa nesse caso, né? As pessoas que a gente elege para fazer isso tem que ter uma solução. Aliás, eles estão lá para isso. Isso aí. Bom, o TN vai para um intervalo rapidinho e pede para que você continue com a gente. A gente já volta. Chegou a hora e como hoje é sexta-feira, você já sabe do que eu estou falando. É isso mesmo, da nossa saborosa, deliciosa dica do chefe. Hoje fomos a alto mar para te ensinar a fazer um pão italiano recheado com filé e gorgonzola. É um dos pratos mais pedidos no restaurante Flutuante, na Baía de Vitória, que você vai conhecer agora. O quadro é o mesmo, mas o cenário... Para mostrar o prato desta sexta-feira, precisamos navegar pela linda e inconfundível Baía de Vitória. Claro, somos bombardeados no bom sentido pelas nossas belezas naturais. É que a correria do dia a dia faz com que não demos a devida atenção a elas. 5 minutinhos de barco e nós já chegamos ao nosso destino, que é este restaurante flutuante que fica em meio à Baía de Vitória. Olha que diferente. Aqui, ó, contato direto com a natureza, o pessoal pescando ali. E vamos conhecer o prato que nós vamos fazer hoje. Para sua frustração ou não, tem nada a ver com prato de mar, tá? Apesar do contexto todo, o cenário todo, mas é um prato especial também. Né, chefe Ari? Com certeza, sim. Você que é o chefe Ari, muito prazer, chefe. Prazer, Ari. O que o senhor vai fazer pra gente hoje aqui nesse restaurante todo diferentão? Isso, hoje nós vamos apresentar nosso prato, nosso cardápio, é o pão Itália, recheado com filé mignon, gorgonzola, é uma beleza, para quem toma vinho, é essencial. Agora, se esse molho for tão diferente quanto este cenário que nós estamos conhecendo aqui hoje, já vi que eu vou emendar na janta. Isso com certeza vai sim, hein? Vamos aprender a fazer então? Vamos aprender a fazer esse prato hoje. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de um pão italiano, 150 gramas de filé mignon, 100 gramas de queijo gorgonzola, 150 ml de creme de leite fresco, 200 ml de molho branco, queijo parmesão e sal a gosto e pimenta também a gosto. Dito isso, tempere o filé com sal e pimenta e coloque para fritar com azeite. Numa outra frigideira, coloque o molho branco, o creme de leite e o queijo gorgonzola. Derretido o gorgonzola,
pode desligar o fogo. Me diz o seguinte, o senhor está fazendo aí? Tirou a tampa do pão? Tiramos a tampa do pão, sim. E abrimos uma cavidade nele, né? Pra gente introduzir o filé mignon, o molho e o queijo parmesão. Sempre não deixar muito, aprofundar muito, para não ficar muito fino a parte de baixo, né? Para não, na hora que for ao forno, ele não vazar o molho. Passa a manteiga? Manteiga nele todos, é. Ah, na casca. Naquela casca. Isso. E passa... E em volta dele também por dentro. Coloque o pão com a manteiga no forno até dourar. Feito isso, o pão vai receber o filé, o molho gorgonzola e o queijo parmesão. O processo final, a gratinada no forno. E com essa vista bonita aqui, ó, da Ilha das Cobras, da fumaça, ali o bairro Jesus de Nazaré ao fundo, a gente vai experimentar o pão de Itália feito pelo chefe. Chefe, tá com a cara boa isso aqui, hein, chefe? Tá maravilhoso, né? Pode servir a gente aqui? Com certeza, sim. Já tô com fome, já é a hora do almoço. Já tá na hora mesmo, né? Ei, Ingrid e George, morram de inveja. Ô, George, você que é metida a cozinheiro, a chefe de cozinha, você já fez um trem desse na sua casa? Colocaram um vinho aqui pra acompanhar. Eu não sei se esse vinho é cenográfico. É porque eu tô em horário de trabalho, não posso... Ih, meu Deus do céu! Chefe, então, por exemplo, quem quiser substituir o filé mignon por outra proteína, pode, né? Com certeza, sim. É do gosto, né, da pessoa, né? Tem mais afinidade a carne pra pessoa, então ela pode fazer com a carne que ela desejar. Chefe, obrigado aí por esse encontro, por ter cozinhado pra gente, por ter mostrado mais um prato pra gente. E o prato, com essa vista, é uma combinação quase que perfeita. Essencial, isso é verdade. Essencial, boa, chefe. Obrigado, viu? Ingrid e George, vou continuar aqui, ó. Sextou, com vinhozinho, hein, ó. Só diria uma coisa, nós precisamos conhecer esse lugar, hein? Isso, tomar bastante vinho ali, né? Fantástico. Metido a cozinheiro, você já fez um pãozinho desse? Claro assim, que eu já desse? fiz. Já? Eu cozinho bem mesmo. Só que o Felipe tem que aprender a rodar a taça agora, Você né? viu? Derrubou o vinho desperdício de vinho ali, não pode, Felipe. Pois é, olha que delícia de prato e de lugar também, né? Para saber mais sobre os pratos desse restaurante flutuante na Baía de Vitória, basta acessar o Instagram _marino_flutuante. Bom, e a gente volta já, um instante só, aguarde aí. Vamos encerrar o TN com um gesto de gentileza. A cena foi registrada numa avenida movimentada de Colatina, noroeste do estado. Preocupado com a travessia de uma passageira, uma deficiente visual, o motorista de ônibus desce do coletivo e ajuda a idosa a chegar do outro lado da rua, em segurança. O gesto de cuidado e atenção foi flagrado por um morador que passava no local. Em pouco tempo, o vídeo viralizou. Mas essa não foi a primeira vez que o motorista Luciano Loz ajudou a mesma senhora. Ela já é passageira frequente da linha e o condutor vê com naturalidade a atitude de respeito e confiança. Sejamos sempre mais gentis, é? Um beijo para você e um excelente fim de semana. Boa tarde, ótimo fim de semana.